Ô Miguel, então você trouxe para nós aí alguns estudos de caso, né? Sim, sim. Nós vamos, né? A gente já pode Sim, iniciar, né? podemos. Nós vamos apresentar aqui aquele edifício que você falou com a gente, né? Uhum. Então vamos lá. Tem uns casos bem interessantes. Quantos pavimentos tem o edifício? Esse edifício tem 7 pavimentos, um subsolo, um pavimento térreo, tanto o subsolo quanto o térreo são garagens, e 5 pavimentos residenciais, são 4 apartamentos por andar. Uhum. Então é um edifício consideravelmente pesado. Pesado, com certeza. Exatamente. E aí Então a é gente aqui tem interessante. algumas fotos, Isso, né? então é o seguinte. O que aconteceu? Houve uma excentricidade na locação dos pilares. Essa palavra quer dizer saiu fora de centro, Uhum. mas dentro de um limite de aceitação que não houve problema. Conheço o calculista, ele foi lá, liberou, perfeito, não tem problema nenhum não. Errou aqui na... Até porque de indústria da construção civil a gente só tem um nome, devia chamar artesanato da construção civil, na medida que é um processo artesanal. Então, essas imperfeições geométricas, isso é considerado nos nossos cálculos. A minha irmã, que é engenheira mecânica, sempre fala isso. Tem. Porque como na mecânica tem a precisão milimétrica, né? Ela fica assim meio horrorizada aqui. Pois é, nós temos a nossa tolerância de centímetros, enquanto que a mecânica é de milímetros. Por isso que é tão difícil do engenheiro civil trabalhar com estrutura metálica. Você tem que migrar de raciocínio. Né? É, verdade. Então o que aconteceu? Os pilares ficaram muito próximos uns dos outros, do outro, de tal sorte que a vaga na garagem ficou comprometida. Aí a prefeitura deu pau. Beleza. Aí o que o sujeito achou, um colega achou Isso é um edifício novo? relativamente novo. Né? Maiores detalhes eu não posso dar Sim. eu posso contar um milagre, mas não o nome do santo por Claro, motivos óbvios. Né? claro. E aí o que acontece? Até porque não cabe aqui nenhum juiz de valor e nem discutir culpabilidade, é só o detalhe. E aí resolveu-se simplesmente descascar o pilar. Então, se o pilar tá grosso, eu descasco ele. Vou diminuir. Quando eles descascaram o pilar, eles removeram aquela camada protetiva do aço, que era de 2,5 cm, hoje já pela norma de 3 centímetros, e encontraram 7 barras de aço de 20 milímetros. Isso é da grossura do meu polegar. Acho que tem numa das fotos, não tem? Tem. Vamos lá, E aí o vamos que ver. eles fizeram é essa barra de aço aí. O que foi feito do lado esquerdo foi onde eles descascaram. E aquela barra estava no caminho. Então eles simplesmente cortaram aquela barra e trouxeram para o lado direito do pilar. Ai, meu Deus. Veja bem, então, o que foi feito. O pilar, isso era no térreo. As barras de aço que vinham do subsolo morriam agora no piso do térreo e as barras que seguiam para os pavimentos superiores nasciam ali. Quer dizer, ligava nada com lugar nenhum. É a famosa transmissão de cargas via Wi-Fi. Até aí, estava tudo muito bem. Aí o sujeito vem, pega essa barra de aço e transfere para o outro lado, fixando ela com adesivo estrutural, uma cola estrutural, um secador. Fixou do lado de lá. Observe que ela ali, ela não está ligando a coisa alguma, ela está só pregada ali. Eu falei assim, por que você fez isso? Para manter a taxa de aço. É aonde? Essa aqui? É aqui, ó. Essa aqui. Essa aí. Exatamente. Ele tirou do lado de lá. Ele transferiu. E transferiu a barra para o lado de cá. Segundo ele, para manter a taxa de aço. Para manter a taxa de aço. Eu falei, peraí, como assim? Não alterei a taxa de aço? Querido! Então você pode pegar uma bigorna, jogar dentro da viga do... Não é assim não é só manter a taxa de aço. Você tem que dar uma distribuída. Você quer ver? Tem uma foto aí embaixo que mostra exatamente aí, ó. Essa em detalhe. A barra não está ligada a lugar nenhum. Essa barra... Ela ficou sem aderência. Não, ela está aí fazendo peso. Ela não tem nada. Ela não está ligando nada com nada. Nada com nada. Ela era do outro lado. Passa outra foto aí, você vai ver. Gente, como que ele conseguiu fazer Aí, isso? ó. Ele cortou o pilar, tá vendo? E fez pro lado de lá. O pilar, ele tinha essa espessura. Ali, você tá vendo aquele chanfrado que tá ali em cima? Ali no capitel do pilar, tem um chanfrado? Pois é. Tô vendo. Pois é. Agora, Então aqui é onde ele cortou. isso. E veja que na base do pilar, eu falei, mas peraí. Esse troço não devia ser assim. Quando, então, a gente foi fazer uma sondagem prospectiva ali, quebrou a base do pilar, tem a foto da base do pilar aí? Acho que tem. Aí é onde cortou no capitel. Sabia? Que você falou, Cortou você falou completamente. Que cortou, aqui é onde cortou. E embaixo, certo. você vai ver que nós... Olha lá. A gente percebeu isso, depois nós descobrimos. Passa outra foto.
Chocada. Isso aí é o que estava acontecendo na viga de baixo, né? Ao tanto que ela Fletiu, né? fletiu. Então nós tivemos que aí fazer um escoramento absurdo até que o pilar fosse todo encamisado novamente. Resumo, agora não cabe mais ninguém. Agora, se a vaga era apertada, agora não tem mais vaga. Isso aqui foi a consequência, né? Foi a consequência. Do ato dele. Uma das situações aí, ó. Essas barras todas foram removidas. São 7 barras. Ô Camila, por favor, volta naquela foto anterior. Isso. E qual foi a solução que você encontrou para reforçar essa viga? A viga, na realidade, incrivelmente, depois que ela foi... Ela estava sofrendo com uma carga transferida a ela que não era devida. Depois de alívio, ela já voltou sozinha para o lugar. Entendi. Mas existem técnicas de encamisamento, né? Entendi. Por que ela sofreu essa A conformação dessa estrutura era de tal sorte que parte dessa carga que vinha do pavimento superior era transferida por vigas de transição. Essa é uma viga de transição. Essa é uma viga de transição. Exatamente. Para abrir espaço na garagem no subsolo. Entendi. Porque lá era mais difícil a manobra. As manobras de carros, as garagens no térreo eram de entrada direta. Enquanto que no subsolo tinha que ser feita uma manobra. Então eles fizeram essa abertura. Então o que acontece? Esse pilar fica onde exatamente? Acima no pavimento. Fica no pavimento superior aí aqui. Mas o encamisamento é o seguinte: a rigidez de qualquer material é dado pelo produto do módulo de Young, o coeficiente de elasticidade, pelo momento de inércia. Então você mexe ou no material, né, era de gelatina, vamos fazer de concreto, é mais rígido. Ou você mexe na geometria, era fino, vamos fazer grosso. Entendeu? Então, nesse caso, são as soluções. Mas hoje tem muitas soluções. Então você não precisou de fazer nada na viga? Na viga, não. Ela voltou naturalmente. Naturalmente. Mas por que ela voltou naturalmente? Estou curioso de saber. Simplesmente pela descarga. Simplesmente por deixar de ser carregada. Ela foi feita uma transferência de carga para ela, porque aquele pilar deixou de existir, então o outro começou a segurar a onda. Ele tem a distribuição de cargas, porque o que acontece? Imagine que é mais fácil assim, você tem 3 pilares. Só um instantinho. Aquele pilar foi mantido no lugar. Depois foi mantido no lugar. Porque eles haviam retirado essa ferragem aí, eles cortaram a ferragem voltou. Depois voltou para o lugar. Voltou para o lugar. Aí você pediu para eles... No momento em que a armadura foi removida, aquela transferência de carga deixou de existir. Porque na verdade o que aconteceu, que eu estou entendendo é o seguinte: com o pilar que foi removido a ferragem, ele passou a ter menos capacidade de carga. E aí transferiu para a viga. Transferiu para os laterais, extremos. Que foi para a viga. Entendi. Se tivesse uma foto mais ampla, era mais simples de entender. Mas essa foto mais ampla tinha placas de veículos, eu não posso mostrar aqui. Sim. Então, o que acontece? O que ocorre neste caso é que você tem uma situação em que aquele pilar, como não tinha mais aquela transferência de carga, ele não estava funcionando, aquela carga se distribuiu naturalmente para os pilares mais próximos. A viga sofreu. Ela sofreu. Depois que voltou, nós percebemos aí que você deu um doril para a viga e a viga voltou para o lugar. Voltou ao normal, entendeu? Essa verdade, não era uma situação esperada. A solução foi refazer o pilar do jeito que ele era. O pilar foi refeito. Uhum. Depois, quando então foi se pensar na viga, percebeu o seguinte: existiam outras situações, né? Nessa viga também havia lá em cima uma área próxima que eles fizeram uma área de lazer, ou coisa que o valha, e encheram de entulho, né? Então ela estava muito carregada também. Então ela já estava no limite. Aí ela começou a sofrer, ela começa a envergar. É como se você pegasse uma régua plástica e flexionasse, né? Até um determinado limite, ela vai. Se você ultrapassar o limite, ela quebra, cisalha. Não é à toa que a cortante, neste caso, vem de, né? É a derivada, né, nesse caso, não só matematicamente, mas semanticamente, dessa flexão excessiva. Ô Miguel, como é que você percebeu que a viga ela voltou para o lugar? Não, nós monitoramos. Isso é monitorado. Então você vai fazendo monitoramento. Hoje em dia nós temos equipamentos primeiro que visualmente dá para ver, né? Dá para ver, mas você não pode confiar nos seus olhos. Claro. Né? Então já vi coisa que eu olhei assim e falei, gente, esse trem tá fletido. Você vai lá e mede, não tá. É uma ilusão de ótica.
Então você faz. Hoje em dia é muito barato. Você tem uma trena eletrônica, uma laser, custa R$150, uma coisa barata, um equipamento de investimento muito simples, mais barato que uma calculadora. Você vai ali, mede a viga, um lado do outro, acha o ponto central, onde está, mas eu tenho um momento máximo, vai lá e mede. Tem tanto. Volta daí 15 dias e vê. Se a medida estiver menor, ela está continuando a descer. A medida está maior, ela subiu. Então, Tranquilo, ela né? voltou, né? É. Então, o que acontece? É um Legal. caso muito interessante, porque a gente estuda os estados de plasticidade, né? Primeiro, você tem o estado de elasticidade do aço, de plasticidade do aço, até o escoamento, o rompimento dele. Então, esse é um caso clássico que estava ainda no regime elástico. E ele voltou. Entendeu? Mas volta, mas é o seguinte, eu tenho um ex-aluno, que agora é graduado, e ele mora nesse prédio, foi por isso que ele me chamou lá na época, e ele toma conta daquilo ali. E eu passo de vez em quando lá na porta e faço, tá de pé, graças a Deus. Então...